podemos pensar o que quisermos. Somos livres para pensar, mas colheremos os resultados dos nossos pensamentos. Olá, tudo bem com você? Silvana aqui para mais um vídeo no canal da série de vídeos A Chave Mestra na Prática do Dia a Dia. E antes de começar, se você já vem acompanhando essa série e está gostando, já deixa o seu gostei, compartilha, deixa o seu comentário, que eu fico muito feliz e grata com a sua interação aqui. Então vamos lá. Parte 8 do livro A Chave Mestra. Nesse capítulo, o autor fala quase a maior parte do tempo sobre os nossos pensamentos. Não é diferente do primeiro capítulo, do segundo, do terceiro e por aí vai. Os nossos pensamentos são a causa de tudo que experimentamos em nossa vida. Nossos pensamentos são as causas das nossas vitórias e também das nossas derrotas. Nós criamos situações boas e situações ruins. Aí me veio em mente que ele está falando sobre uma das leis universal, chamada causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, e essa causa está em nossos pensamentos. Eu me torno aquilo que eu penso. Vários grandes autores, como Neville Goddard, como Joseph Murphy, e muitos outros falam a mesma coisa. E também no livro O Caibalion, que fala sobre essa lei. Este livro aqui, ó, esse livro verdinho. O meu está todo marcado, porque eu estou sempre passando por ele, sempre lendo. Esse livro, ele fala das 7 leis universais. São 7 principais leis. E uma delas é a lei da causa e efeito. E, aliás, mais uma vez eu digo, é importantíssimo conhecer as leis do universo para poder viver bem aqui, nessa nossa experiência, né, temporariamente humana, né? Precisamos entender como que funcionam as leis para a gente poder viver uma vida plena, uma vida em harmonia aqui. E eu vou fazer uma série de vídeos também sobre esse livro, O Caibalion, sobre uma breve visão minha sobre as 7 leis herméticas, né, as 7 leis universais. O autor, em quase todos os capítulos, se não em todos, ele fala sobre as leis naturais. E quando ele fala sobre as leis naturais, ele está se referindo às leis do universo, que são leis imutáveis. Não importa se eu acredito nelas ou não, elas estão sempre funcionando para mim. Se você não acredita ou se você não tem conhecimento, também não importa, elas também estão funcionando para você o tempo todo. Por isso que é bom conhecer as leis, para trabalhar com elas a favor, para usar as leis a seu favor, a nosso favor. Mas deixa as leis para um outro vídeo, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo 8. Ele diz que a nossa imaginação é tipo uma oficina, tipo um laboratório. É ali que você faz todo o seu trabalho interno que se manifesta na sua vida externa. Já logo no começo ele diz que podemos pensar o que quisermos. Somos livres para pensar, mas colheremos os resultados dos nossos pensamentos. O exercício dessa semana, preste bem atenção, nós vamos retroceder em nossa imaginação, começa no momento presente e vai voltando no processo. Ele dá o exemplo lá da criação de um navio. Você vê o navio, cada parte que você vê do navio, você vai... de onde saiu aquele material, né? Vai voltando, retrocedendo até o navio não mais existir, até o navio ser apenas um projeto na mente de alguém. Assim você vai ver que tudo começa primeiro num pensamento, numa ideia que é colocada no papel e passa por vários momentos, vários processos e materiais e pessoas envolvidas. Sem contar o homem que descobriu a lei que permite que essa grande massa de aço pudesse flutuar sobre o mar, sobre as águas. Sem isso, o navio jamais existiria. Vá retrocedendo até chegar nesse ponto.
Ele diz que esse exercício é inestimável, ele é imprescindível. Assim, a gente vai treinando a nossa mente para trabalhar em cima dos nossos sonhos, né, daquilo que a gente deseja na nossa vida. E não mais dar asas para pensamentos destrutivos, para pensamentos indesejáveis e acabar tendo também resultados indesejáveis. Né? Vamos educar a mente. Muito bem, espero que tenha ficado claro para você, né, como fazer esse exercício. Fica agora com uma leitura que é imprescindível, né, que você acompanhe a leitura, porque lá ele explica tudo direitinho, né, muito mais detalhado, e eu só estou dando só uma pincelada, né, só para conversar um pouquinho com vocês, porque eu gosto muito desse livro, eu gosto muito da leitura desse livro, então é um queridinho meu, né, e eu estou passando aqui para vocês o que eu aprendi, um pouco do meu ponto de vista. Então fique agora com a leitura e até o próximo capítulo. Beijo no seu coração. Até mais. Leitura do livro A Chave Mestra, de Charles Haniel, parte 8. Nesta parte, você verá que pode escolher livremente o que pensa, mas o resultado do seu pensamento é regido por uma lei imutável. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber que nossas vidas não estão sujeitas a nenhuma espécie de capricho ou variabilidade? Que somos governados pela lei? Essa estabilidade é nossa vantagem, porque ao cumprir a lei, garantimos o efeito desejado com precisão imutável. É a lei que faz do universo um grande hino de harmonia. Se não fosse pela lei, o universo seria o caos em vez de cosmo. Então, esse é o segredo da origem do bem e do mal. Esse é todo o bem e todo o mal que já houve ou haverá. Vou ilustrar. O pensamento resulta em ação. Se o seu pensamento for construtivo e harmonioso, o resultado será bom. E se seu pensamento for destrutivo ou desarmonioso, o resultado será ruim. Portanto, só existe uma lei, um princípio, uma causa, uma fonte de poder. E bem e mal são apenas termos que foram cunhados para indicar o resultado da nossa ação, ou nossa conformidade ou não conformidade com essa lei. A importância disto é bem ilustrada nas vidas de Emerson e Carlyle. Emerson amava o bem e sua vida era uma sinfonia de paz e harmonia, enquanto Carlyle odiava o mal e sua vida era uma perpétua dissonância e desarmonia. Temos aqui dois grandes homens, cada um disposto a alcançar o mesmo ideal, mas um fazendo uso do pensamento construtivo e, portanto, em harmonia com a lei natural, enquanto o outro utilizando do pensamento destrutivo e, portanto, atraindo para si desarmonia de todo tipo e natureza. Assim, é evidente que não devemos odiar nada, nem mesmo o mal, porque o ódio é destrutivo, e logo veremos que quando temos pensamentos destrutivos, semeamos vento, o que levará à colheita de vendaval. O pensamento contém um princípio vital, porque é o princípio criativo do universo, e devido à sua natureza, atrairá outros pensamentos similares. Como o único propósito da vida é o crescimento, todos os princípios que servem de base para a existência devem contribuir com tal fim. Portanto, o pensamento assume a forma, e a lei do crescimento acaba por fazê-lo se manifestar. Você pode escolher livremente o que pensa, mas o resultado do seu pensamento é regido por uma lei imutável. Toda linha de pensamento constante não pode deixar de produzir seu resultado no caráter, na saúde e nas circunstâncias do indivíduo. Por isso,
os métodos que nos permitem substituir hábitos de pensamentos que sabemos só geram efeitos indesejáveis por aqueles de pensamentos construtivos são de suma importância. Todos nós sabemos que isso não é fácil. Hábitos mentais são difíceis de controlar, mas isso pode ser feito, começando a substituir pensamentos destrutivos por pensamentos construtivos. Crie o hábito de analisar cada pensamento, se ele for necessário, se sua manifestação no objetivo for benéfica, não apenas para você, mas para todos que serão afetados de algum modo por ele. Mantenha esse pensamento, aprecie esse pensamento. Ele é valioso. Ele está em sintonia com o infinito. Ele crescerá e desenvolverá e gerará frutos centenas de vezes. Por outro lado, é bom ter em mente esta citação de George Matthew Adams. Aprenda a manter a porta fechada e a manter fora de sua mente, fora de seu escritório e fora do seu mundo todo elemento que tenta entrar sem um propósito útil e definido em vista. Se o seu pensamento foi crítico ou destrutivo e resultou em qualquer dissonância ou desarmonia, talvez seja necessário cultivar uma atitude mental que leve ao pensamento construtivo. Você verá que a imaginação será de grande ajuda nesse sentido. Cultivar a imaginação leva ao desenvolvimento do ideal que dará origem ao seu futuro. A imaginação reúne o material que a mente utiliza para tecer a trama do seu futuro. A imaginação é a luz que nos permite penetrar em novos mundos de pensamentos e experiência. A imaginação é o poderoso instrumento com o qual cada descobridor e cada inventor abriu o caminho que levou todo precedente à experiência. O precedente diz, não pode ser feito. A experiência diz, está feito. A imaginação é um poder plástico que molda as coisas do sentido em novos formatos e ideias. A imaginação é a forma construtiva do pensamento que deve preceder qualquer forma de ação construtiva. Um construtor não pode construir uma estrutura de qualquer tipo se não tiver recebido as plantas do arquiteto. E o arquiteto deve gerar estas plantas em sua imaginação. Um grande empresário não pode construir uma empresa gigantesca que coordena centenas de empresas menores e milhares de funcionários e utiliza milhões de dólares do capital, se não tiver criado primeiro todo em sua imaginação. Os objetos do mundo material são como argila nas mãos do ceramista. É na mente mestra que as coisas reais são criadas. E é pelo uso da imaginação que o trabalho é feito. Para cultivar a imaginação, você deve exercitá-la. Exercícios são necessários para cultivar o músculo mental, assim como o músculo físico. O músculo deve receber os nutrientes necessários ou não se desenvolverá. Não confunda imaginação com fantasia, ou com aquela forma de devaneio a qual algumas pessoas se entregam. Devaneios são uma forma de dissipação mental que pode levar ao desastre mental. Imaginação construtiva significa trabalho mental, o que alguns consideram o tipo mais árduo de trabalho, mas ainda assim leva aos melhores resultados, pois todas as boas coisas da vida vêm até aqueles capazes de pensar, imaginar e transformar sonhos em realidade. Quando você estiver plenamente consciente de que a mente é o único princípio criativo,
que é onipotente, onisciente e onipresente, e de que você pode entrar conscientemente em sintonia com essa onipotência usando o seu poder de pensamento, terá dado um grande passo na direção certa. O passo seguinte é deixá-lo pronto para receber esse poder. Como esse poder é onipresente, deve estar dentro de você. Sabemos que isso é verdade, porque todo o poder vem de dentro. Mas deve ser desenvolvido, revelado, cultivado. Para tanto, devemos ser receptivos, e essa receptividade é adquirida da mesma forma que a força física, ou seja, por meio de exercícios. A lei da atração certamente e sem dúvida fará com que cheguem até você as condições, o ambiente e as experiências de vida correspondente à sua atitude mental habitual, característica e predominante. O que vale não é o que você pensa uma vez quando está na igreja ou lendo um bom livro, mas a sua atitude mental predominante. Você não pode cultivar pensamentos fracos, prejudiciais e negativos durante 10 horas por dia e pensamentos fortes, positivos e criativos por 10 minutos e esperar que eles resultem em condições ótimas, poderosas e harmoniosas. O poder verdadeiro vem de dentro. Todo o poder que qualquer pessoa pode utilizar está dentro dela, só esperando vir à tona. Primeiro, quando ela o reconhece, e depois, quando o confirma como seu, trabalhando esse poder em sua consciência até que a pessoa se torne una com ele. As pessoas felizes que desejam uma vida farta, e de fato desejam, mas muitos acham que isso significa que, se exercitarem seus músculos, ou respirarem de certo modo, ingerirem determinados alimentos preparados de um jeito específico, beberem tantos copos de água em certa temperatura por dia, evitarem bebidas alcoólicas, alcançarão a vida farta que buscam. O resultado desses métodos é indiferente. No entanto, quando uma pessoa acorda para a verdade e confirma sua unidade com toda a vida, descobre que tem a visão clara, o passo ágil, o vigor da juventude, percebe que descobriu a fonte de todo o poder. Todos os erros não passam de erros resultantes da ignorância. Adquirir conhecimento e, consequentemente, poder é o que determina o crescimento e a evolução. Reconhecimento e demonstração de conhecimento constituem o poder, e esse poder é espiritual, e esse poder espiritual é aquele que está no cerne de todas as coisas, é a alma do universo. Esse conhecimento é resultado da capacidade humana de pensar. O pensamento é, portanto, a origem da evolução consciente dos seres humanos. Quando uma pessoa deixa de avançar em seus pensamentos e ideais, suas forças começam a desintegrar imediatamente, e seu semblante registra gradualmente essa mudança de condições. Pessoas bem-sucedidas se focam em manter os ideais das condições que desejam realizar. Elas mantêm em mente o próximo passo necessário para alcançar o ideal que buscam. Os pensamentos são os materiais que usam em sua construção, e a imaginação é a sua oficina mental. A mente é a força contínua que elas usam para garantir as pessoas e condições necessárias para construir sua estrutura de sucesso. E a imaginação é a matriz em que todas as belas coisas são moldadas. Se você for fiel ao seu ideal, ouvirá o chamado quando todas as condições estiverem prontas para materializar os seus planos.
e os seus resultados serão exatamente aqueles que você desejou. O ideal, firmemente sustentado, é o que predetermina a atrair as condições necessárias para sua realização. É assim que você pode tecer um traje de espírito e poder na teia de toda a sua existência. É assim que você pode levar uma vida encantada que estará para sempre protegida contra todo o mal. É assim que você pode se tornar uma força positiva que fará com que condições de opulência e harmonia sejam atraídas a você. Essa é a influência que permeia gradualmente a consciência geral e é em grande parte responsável pelas condições de inquietação evidentes em todo lugar. Na parte anterior, você criou uma imagem mental e a trouxe do invisível para o visível. Essa semana, quero que você pegue um objeto e regresse até a origem dele. Veja do que ele realmente foi feito. Se fizer isso, desenvolverá imaginação, percepção, compreensão e sagacidade. Você adquire essas capacidades não pela observação superficial, mas por meio de uma observação analítica aguçada que revela o que está sob a superfície. Poucos sabem que o que veem são os efeitos e entendem as causas que geram esses efeitos. Sentem-se em uma posição habitual e visualize um navio de guerra. Veja um monstro nefasto flutuando na superfície da água. Parece não haver vida ali perto. Tudo é silêncio. Você sabe que a maior parte do navio está sob a água, fora da vista. Você sabe que o navio é tão grande e pesado quanto um arranha-céu de 20 andares. Você sabe que há centenas de homens prontos para realizar imediatamente suas tarefas designadas e que cada área é comandada por oficiais capazes, treinados e qualificados que se mostraram competentes para controlar esta extraordinária máquina. Você sabe que, embora o navio pareça alheio a tudo, tem olhos que enxergam tudo que se passa em quilômetros à sua volta e que nada escapa do seu olho vigilante. Sabe também que, embora ele pareça calmo, submisso e inocente, está preparado para lançar um projétil de aço de milhares de quilos contra o inimigo, que se encontre a quilômetro de distância. Você pode trazer isso e muito mais à sua mente sem qualquer esforço. Mas como o navio chegou até onde está? Como foi criado? Você precisa saber tudo isso, se for um observador atento. Siga as grandes placas de aço na fundição. Veja os milhares de homens que trabalham em sua fabricação. Retroceda ainda mais e veja o minério sendo retirado da mina. Veja quando ele é carregado em barcaças ou automóveis. Veja o minério sendo derretido e devidamente processado. Retroceda mais e veja os engenheiros que projetaram o navio. Desde que seu pensamento o leve ainda mais longe para determinar por que eles projetaram o navio. Você verá que já retrocedeu tanto que o navio é algo intangível, não existe mais. E agora não passa de um pensamento no cérebro do projetista. Mas de onde veio a ordem para projetar o navio? Provavelmente do secretário de defesa. Mas é possível que esse navio já era planejado antes que se pensasse em guerra e antes que o Congresso aprovasse uma lei destinando recursos para o tal projeto. Possivelmente houve oposição e discussão contra ou a favor da lei. Quem os congressistas representam? Eles representam você e eu.
Então, nossa linha de pensamento começa com um navio de guerra e termina conosco. E, em última análise, vemos que nosso próprio pensamento é responsável por essa e muitas outras coisas, nas quais raramente pensamos. E um pouco de reflexão nos levará ao fato mais importante de todos. Se alguém não tivesse descoberto a lei que permite a essa enorme massa de aço flutuar na superfície da água em vez de afundar imediatamente, o navio jamais existiria. Essa lei diz que a gravidade específica de qualquer substância é o peso de qualquer volume dessa substância comparado com o igual volume de água. A descoberta dessa lei revolucionou todo tipo de viagem, comércio e guerra no mar e tornou possível a existência de navios de guerra, porta-aviões, navios e cruzeiros. Você achará exercícios desse tipo inestimáveis. Quando o pensamento é treinado para enxergar o que está sob a superfície, tudo ganha novo aspecto. O insignificante passa a ser significativo. O desinteressante passa a despertar interesse. As coisas que achávamos que não tinham importância passam a ser vistas como as únicas coisas realmente cruciais na existência. A leitura continua no próximo áudio.